Bom, o tema que me deram, como diz um pastor que eu conheço, o tema de hoje é o Espírito Santo. Que coisa boa, irmãos. Que coisa boa a gente poder falar do Espírito Santo. Mas eu queria que antes da gente começar a falar, você orasse, você fechasse os seus olhos e orasse comigo ainda mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse dia. Que alegria para a gente poder nos encontrarmos como igreja, como irmãos reunidos aqui na comunidade, para adorarmos o Senhor, para louvarmos o Teu nome, para sermos ministrados por Ti. Essa é a nossa expectativa nesse momento, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar o meu coração e o coração dessa igreja nessa noite, através da Tua palavra. É o nosso desejo. A gente não vem aqui cumprir uma tabela, a gente não vem aqui atrás de nada, a gente vem aqui porque a gente quer ser ministrado por Ti. A gente quer receber do Senhor, a gente quer ser tocado por Ti. É o que nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito já se falou, e muito se tem falado, e muito se falará sobre o Espírito Santo. Eu tenho umas coisas que eu fico me ocupando, assim, dedicando um tempo mais na minha vida, para que a gente não viva e deixa que isso passe assim, sem a atenção que merece ser atribuída. O Espírito Santo é uma dessas questões. Porque às vezes a gente leva tão no automático, a gente simplesmente ouve falar, Espírito Santo, né? Em alguns casos a gente vai, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fala assim, a gente tem noção do que a gente está falando, isso cai na vala comum e a gente acaba não dando a importância que precisa para o Espírito Santo. Em alguns casos, talvez por ignorância no sentido literal, por não conhecer, a gente até releva a atuação do Espírito Santo a uma subatuação divina. Primeiro Deus e Jesus fazem, depois o Espírito Santo lá. Não, eu não acredito que a gente faça isso conscientemente, mas até inconscientemente a gente acaba agindo assim, não dando o valor que ele merece, não deixando que ele ocupe o lugar que ele pode e deve ocupar, não permitindo que ele faça na nossa vida o que ele deve e pode fazer. E às vezes a gente luta, briga, discute, insiste, e o que a gente precisa fazer é só tomar uma posição. No que é, quem é o Espírito Santo, no que ele faz. O que tem o Espírito Santo a ver com a minha vida aqui na terra? O que tem? Você já imaginou, irmãos, que quando Jesus, falando com os discípulos, ele fala, olha, é necessário que eu vá para junto do Pai, para que Ele envie outro. A palavra outro é semelhante, igual. Outro consolador. Então, o próprio Senhor Jesus fala isso. Olha, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Você já imaginou o que é você hoje? Pensa bem numa coisa. Ressuscitar alguém é um fato tremendo, não é? Você imagina alguém ser ressuscitado. Naquele momento venceu aquela morte. Lázaro foi uma pessoa dessa. A filha de Jairo também foi uma pessoa dessa. Mas eles não estão vivos até hoje, eles morreram. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo é o poder que ressuscitou a Jesus. E ressuscitou definitivamente. Foi a vitória definitiva sobre a morte. Agora, presta atenção, você já imaginou o tamanho desse poder? Ele habita aqui. Ele habita no meu coração, na minha vida, na sua vida. E Ele quer ter uma relação de tabernáculo com a gente. Ele quer que a gente tenha essa empatia, essa convivência. É uma palavrinha que nós ouvimos muito aqui na nossa comunidade, até hoje, e você pode ter certeza que você vai ouvir muitas vezes ainda. Relacionamento. Relacionamento. É a chave. Quem é o Espírito de Deus? Quem é o Espírito Santo? Como eu me relaciono? Como eu posso me relacionar com Ele? Como eu posso me envolver com Ele?
Relacionamento é a chave. Mas para a gente ter um relacionamento com Ele, a gente precisa de entender algumas coisas. E a gente precisa de crer em algumas coisas que a própria palavra de Deus estabelece. Primeiro, quem é o Espírito Santo? A Bíblia nos diz que Ele é Deus. E isso precisa ficar bem definido na nossa vida. Não é, a gente não pode se relacionar, por exemplo, com respeito para Deus Pai e tratar o Espírito Santo de qualquer forma. Isso é incorreto, irmãos. E a gente precisa prestar atenção nisso. Em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, há o texto que vocês conhecem, que é o relato da história de Ananias e Safira. E diz o texto o seguinte, olha, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Então não tem dúvida o que Pedro está dizendo. Pedro está falando, olha, vocês falaram uma mentira para o Espírito Santo. Aí lá no versículo 4, no versículo seguinte, termina assim, olha, por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Então veja bem, no versículo 4, no versículo 3, Pedro está dizendo para Ananias, você mentiu para o Espírito Santo. E no versículo 4 ele fala, vocês não mentiram para um homem, vocês mentiram para Deus. Então, esse Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus. O Salmo 104, 30, eu vou só citar alguns versículos bem rapidamente. O texto diz que ele é o Criador. Está escrito assim, olha, envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. O Deus Criador. Hebreus 9,14 diz que ele é eterno. Está escrito, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. São características da divindade. Ele é santo. Ele é uma pessoa. Ele é criador. Ele é eterno. 1 Coríntios 2,9 vai deixar declarado que ele é onisciente. Salmo 139, versículo 7, a partir do versículo 7, vai falar que ele é onipresente. Ele é Deus. E a gente precisa deixar isso bem definido em nós, para nós, porque a gente começa a entender quem é o Espírito Santo, aí começa a mudar a forma como nós nos relacionamos com Ele. Irmãos, nós temos uma arma tremendamente poderosa para a nossa batalha no dia a dia. Mas sabe o que me machuca o meu coração? É porque mesmo com toda essa consciência de tudo isso que nós temos em Deus, o Espírito Santo em nós, esse Deus poderoso em nós, às vezes nós lutamos com a nossa força. Nós vamos para cima do inimigo, apesar das advertências bíblicas, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados. Nós vamos como se estivesse lutando contra a carne, nós usamos as nossas armas. Não, isso aqui eu sei como é que é, eu entendo, eu já passei por isso aqui outra vez, e tal, então é fácil de fazer, e tal. Não, irmãos. Quando a gente tem uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, nós podemos chegar para ele e falar, o que eu faço? Como eu faço? Quando eu faço? E às vezes ele vai virar e falar assim, você vai ficar quieto. Essa batalha não é sua. E tem hora que nós entramos em umas guerras que não são nossas. Eu vi um pastor dizer, tem batalha que a gente vence fugindo dela. Deixando de entrar. Tem batalha que a gente vence assim, irmãos. E às vezes nós precisamos ouvir o Espírito Santo ele falar, tira a mão. Deixa que aqui eu cuido. Eu fui uma vez pregar numa congregação bem na roça. Pensa numa roça mesmo. Aquela que você vai no carro, aí tem uma porteira, né? E aí, a pessoa me levou de carona. E ele montou um esquema de um controle remoto da porteira, que ele fazia assim, ele saía do carro, ia lá, abria a porteira, fazia um calço com
uma madeira, ele tinha uma corda de nylon amarrada naquela madeira, ele vinha para dentro do carro, atravessava a porteira, puxava e vinha puxando aquela cordinha com o toco lá, com a madeira, e na próxima ele fazia a mesma coisa. E eu pensei, tem hora que nós fazemos isso com Deus. Nós falamos, Senhor, vou deixar o Senhor tomar conta. Mas aí nós amarramos a cordinha da ansiedade, do medo, da falta de fé, e a gente sempre está puxando. E o Espírito Santo, se a gente tem relacionamento com ele, ele fala, deixa que eu tomo conta, deixa que eu cuido. Mas como que nós vamos ter essa convicção de que ele pode cuidar, de que ele vai cuidar, de que ele quer cuidar, se nós não sabemos que ele é Deus? Se nós não conhecemos como um eterno, se nós não conhecemos como onisciente, como onipotente, como soberano. Irmão, se as coisas dão errado, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. O erro está na equação do nosso lado. Está do nosso lado. E a gente resolve isso com relacionamento. Relacionamento com o Espírito Santo. Quer ver uma coisa? Nós oramos muito para Deus, né? Deus. Mas o Espírito Santo não é Deus? Por que a gente não pode orar por Ele? Você já pensou? Tem pessoas que não se sentem confortáveis. Falam assim, Espírito Santo, eu estou te pedindo aqui. Mas Ele é Deus. Ele é Deus. É onipresente, onisciente. Além disso, Ele é uma pessoa. E pessoas que querem viver juntos se relacionam. Se relacionam. Hoje eles estão inventando aí uma história de casamento que o homem mora numa casa, a mulher mora na outra casa. Lá no cartório são casados, mas não tem relacionamento. De vez em quando, estou com saudade de você, eu vou para ir para sua casa. Não, estou mais perto, estou chegando na sua casa. Isso não é relacionamento. Isso não é vida. O que nós precisamos ter com o Espírito Santo é relacionamento, no nosso dia a dia. Há um livro do Benny Hinn, que eu li há muitos anos, mas o título dele me atrai demais. Está escrito assim, Bom dia, Espírito Santo. E eu gosto muito de dizer isso. Eu acordo, eu tenho meu lugar lá em casa onde eu tenho meu tempo de devocional, fecho a porta do quarto, abro a janela, olho para o céu. Bom dia, Espírito Santo. Está animado para hoje? Olha o nível de pergunta, né? E ele está animado. Como é que é? Está animado para hoje? Porque nós temos muita coisa aí para resolver, então tem que me ajudar. Relacionamento. Quantas vezes nós nos corrigimos os nossos filhos e criamos um problema, uma dificuldade, porque houve uma briga. Será que se a gente tivesse orado ao Espírito Santo naquela hora e falasse, me ajuda a aplicar uma correção santa, qual que teria sido o resultado? Eu costumo dizer, eu falo isso muito na escola de discípulos da minha classe, eu costumo dizer o seguinte, para as irmãs aí, quantas roupas você já comprou que você chegou em casa e nunca usou? Não é? Espírito Santo me ajuda. Quantas coisas nós compramos quando a gente vai fazer um mercado e que a gente chega em casa, aquilo fica lá, até perder. Espírito Santo me ajuda. Vamos junto comigo. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor, Ele vai nos indicar qual caminho devemos seguir. Se é para esse, é por aquele. Está lá escrito, irmãos. E nós damos as nossas cabeçadas sem a gente aprender. E damos a cabeçada hoje e amanhã repetimos. O Espírito Santo é aquele que habita em nós. Quando nós nos convertemos, Ele habita em nós, Ele passa a habitar em nós. Mas a Bíblia fala que a gente não pode apagar o Espírito Santo.
A nossa opção pela falta de relacionamento com o Espírito Santo apaga o seu mover em nossa vida. Apaga a sua ação em nossa vida. Apaga o seu fluir em nossa vida. Mas ele está lá. Quando nós entendemos isso e começarmos a orar, a palavra de Deus fala que do nosso interior fluirão rios. E quem faz isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Eu acho que é muito incoerente. E você pode achar até que eu sou radical, e eu também acho que eu sou. Eu acho que é muito incoerente o crente ficar triste, viver triste. Ficar não, viver triste. A gente era perdido, foi achado. A gente era morto, agora estamos vivos. Nós tínhamos uma dívida que agora foi paga. Nós éramos um qualquer um, agora somos filhos de Deus. E não vamos viver amargurado, viver entristecido, viver com, como diz a minha mãe, a tromba lá embaixo. Não, irmãos. Vida com Deus é alegria. Vida com o Espírito Santo é alegria. Não estou dizendo que não vai ter dia que nós vamos chorar. Nós vamos chorar, claro. Porque nós estamos nesse mundo, vamos passar por qualquer coisa. Mas na sua essência, ela é alegria. Ela é alegria. E o Espírito Santo, quando nós temos relacionamento com ele gera essa alegria em nós. Para a nossa vida. Para tudo. As coisas são difíceis? Estão, mas isso não tira a minha alegria. Aí nós lembramos de Abacuque, que ainda que a figueira não floresça, ainda que na vide não haja fruto, o que diz? Todavia, eu me alegrarei. Isso é possível com quem tem um relacionamento com o Espírito Santo, com quem entende que Ele é Deus, com quem entende que Ele é uma pessoa, e pessoas se relacionam. Bom dia, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. Estou indo dormir. Ó, a oportunidade de você me fazer sonhar. Aproveitem. Oportunidade de você falar o meu espírito enquanto eu durmo. Relacionamento, querido. Essa é a chave. Viver em comunhão diária com a pessoa do Espírito Santo é a maior estratégia de vida que o cristão pode ter. Vou repetir. Viver em comunhão diária com a pessoa do Espírito Santo é a maior estratégia de vida para o cristão, para o crente. Se até hoje nós não vivemos isso, a partir de hoje nós podemos, a partir de agora, nós podemos experimentar esse estilo de vida. Eu quero ter comunhão com Ele. Eu quero ter comunhão com Ele. Nós vamos continuar, vai acontecer de nós, quem é casado, acabar brigando um dia com a esposa ou com o esposo, vai acontecer. Mas a gente cheio do Espírito, o sol não vai se pôr sobre a nossa ira. Vai acontecer da gente ter alguma enfermidade, nossos filhos sofrer alguma coisa, vai acontecer. Mas isso não vai abalar a nossa fé, não vai abalar a nossa caminhada, não vai fazer a gente desviar, não vai fazer a gente perder o rumo, não. Nós vamos entender, o Espírito Santo está querendo mais perto dele. Eu vou para mais perto dele. Eu vou para pertinho dele. Eu gosto muito, eu gosto muito das personagens bíblicas, mas uma me chama a atenção, que é Davi. Por quê? Num tempo onde a adoração implicava em sacrifício de animais, de culto feito pelo sacerdote, Davi entendeu que um coração contrito, Deus não despreza. Davi entendeu que uma comunhão com Deus é algo que Deus valoriza. E deixou o exemplo para a gente. E nós hoje podemos entender e praticar isso. Uma comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Deus não despreza aquele que tem um coração que chega diante dele, que tem paixão, que ama a presença dele, ama estar com ele. E às vezes esse amor, ele é transformado num período de comunhão, como nós estamos tendo aqui hoje, de culto. Às vezes ele é transformado quando eu estendo a mão e ajudo alguém.
Às vezes ele é transformado quando eu abraço alguém que está só precisando de um abraço, mais nada. Ou quando eu oro com alguém, Senhor, abençoe esse meu irmão, Senhor. Estenda a sua mão sobre ele que agora. É essa comunhão que o Espírito Santo quer ter com a gente. Mas além dele ser Deus, além de ser uma pessoa, ele é a promessa que foi cumprida. É muito lindo isso, irmãos. Ele foi prometido em Joel, dentre várias promessas bíblicas, ele foi prometido em Joel 2, que diz: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. O profeta Joel, uma voz proclamadora, disse: naquele dia, nos últimos dias, o Espírito Santo virá, será derramado. É a obra de Deus em nosso favor. É o mover de Deus, é o movimento de Deus na nossa direção, porque Ele quer nos alcançar. Ele quer ter esse relacionamento com a gente. Então ele deu o passo dele: eu agora vou na sua direção, naquele dia vai ser derramado. Isso é uma promessa, isso é muito lindo. Ainda continuando a promessa, que eu acho assim tremenda, que está lá em Ageu capítulo 2. O texto que eu vou ler, ele é entendido de várias formas. Deixa eu ler aqui primeiro. Fala assim, olha: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, a partir do versículo 6, Ageu 2:6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 8. Minha é a prata, meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. A glória, olha que lindo, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqueles que entendem que, quando esse texto faz essa distinção da primeira casa e da segunda casa, ele está dizendo da velha aliança e da nova aliança. Quando Cristo vem a glória da segunda casa, e essa casa é cheia de uma maneira nunca experimentada antes. Mas há aqueles também que entendem, e não acho que é erro, entendem que a primeira casa é aquela enquanto o Senhor está vivendo aqui como Jesus, andando entre nós, e a segunda casa é quando Deus vem derramado em atos sobre o nosso coração. E Ele passa a fazer morada na nossa casa. Aí, a glória dessa casa, com a presença do Espírito Santo, ela é maior do que a glória da primeira casa. Aquilo que os profetas experimentaram, aquilo que os profetas proclamaram a respeito da promessa do Espírito Santo, se torna maior quando ele é enviado até nós. Em Atos, então, essa promessa aqui, nós vimos 2 textos, mas você pode ler Salmo, tem vários textos de Salmo, onde o salmista proclama profeticamente a vinda do Espírito Santo. Mas aí chega em Atos, capítulo 2, a gente tem o cumprimento dessa promessa. Esse texto é muito gostoso. Diz assim, a partir do primeiro versículo: e cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Qual que é a palavra que fala? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, em acordo, com o mesmo propósito. E de repente veio do céu um barulho, como de um vento muito impetuoso. E esse barulho encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Nós não temos tempo para poder discorrer muito sobre isso. Mas eu gosto muito de pensar em uma pessoa que estava lá no meio daqueles, que se chama Pedro. Há poucos dias atrás,
Poucos dias antes desse evento de Atos 1, Pedro foi aquele que negou Jesus. Pedro foi aquele que, num rompante carnal, arrancou a sua espada e cortou a orelha do guarda, do Malco. Pedro foi aquele que se escondeu, que teve medo de uma criança. Que uma criança falou com ele, você parece com ele. Não. Diz o texto que ele começou a praguejar, ele começou a xingar. Eu gosto de pensar o seguinte, ele começou a xingar palavrão. A Bíblia não fala isso, tá, irmãos? Fala praguejar. Mas para deixar a coisa bem grave, eu gosto de pensar assim. Ele xingou um palavrão. Você está doido? Você não disso, não. Esse homem que negou a Jesus de uma forma tão dura, tão significativa, esse homem, depois que ele passa por esse evento, de receber, estar naquele lugar e receber o Espírito Santo, a hora que ele começa a ser dominado, controlado, a hora que ele começa a ser habitação, tabernáculo desse Espírito Santo, esse homem enfrenta não uma criança, mas enfrenta os julgadores, aqueles que julgaram a Jesus. Esse homem começa a andar e a sombra dele começa a fazer milagres. Esse homem começa a pregar, 3.000 se convertem, 5.000 se convertem. E se a gente considerar a cultura dos judeus daquela época, nós estamos falando de 5.000 homens. Acrescenta aí os filhos e as mulheres, que podem ter pelo menos mais 50%. Esse homem começa a ser usado por Deus poderosamente. Você pega o discurso de Pedro, lá diante dos fariseus, parece um doutor. E, na verdade, era um pescador iletrado. Qual que é a diferença, irmãos? O que agora habita nele. A obra do Espírito na vida dele. E é esse Espírito que está em nós hoje. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo lá dos mortos, definitivamente, de uma vez por todas. Lázaro morreu, a filha de Jairo morreu, mas Jesus está sentado à destra de Deus Pai. É a vitória sobre a morte. O cristianismo e Jesus é a única religião que afronta a morte e fala, onde está a sua vitória? Porque todos os outros, Buda, Maomé, qualquer um, experimentaram a morte. Mas Jesus foi o único que venceu a morte. E é o único que desafia a morte, fala, onde está a sua vitória? Qual é a sua? Onde você está? Na obra de Cristo, na obra do Espírito Santo, Ele nos convence do pecado, está em João 16. Ele é o nosso guia, está lá em Romanos 8,14. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Ele nos auxilia no cumprimento da nossa missão. Atos 1,8 fala que recebereis o Espírito, sereis testemunhas. Ele nos auxilia na nossa missão. A gente não precisa sair fazendo a nossa missão na força do nosso braço, no nosso entendimento, não. A gente tem que ir com o nosso coração cheio dele, cheio da presença dele, aberto para aquilo que ele quiser fazer, com entendimento, mas movido por ele para ser frutífero. Ele nos transforma, ele nos liberta, ele nos ajuda em nossas orações. O texto fala, eu gosto tanto desse texto, que ele diz o seguinte, que nós não sabemos orar como convém. Não, eu sou pastor, eu costumo dizer o seguinte, que eu converti no útero da minha mãe, na barriga dela, porque ela era zeladora da igreja, quando ela estava grávida, eu ia para a igreja na barriga dela. Então eu falo que eu sou converti desde lá, antes de nascer. Mas a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. Então, querido, desce desse seu pedestal de 20 anos de crente, de pastor, de tio, de qualquer coisa, e creia que se o Espírito Santo não interceder por nós, a nossa oração chega em lugar nenhum. Mas, glória a Deus, e graças a Deus pelo Espírito Santo na nossa vida, porque Ele nos ajuda em nossas orações. Nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós. Então, querido, nós estamos todo mundo no mesmo nível. Todos necessitamos da intercessão do Espírito Santo em nossas orações. E sabe de uma coisa? Ele vem. Ele nos ajuda, Ele não nos abandona. Ele nos sela para o dia da redenção. Ele quer ter comunhão conosco. Ele nos dá acesso ao Pai, nos fortalece internamente, Ele nos santifica, Ele nos transforma, Ele nos orienta. Querido, não vale a pena viver uma vida de cristão
divorciada de um relacionamento com o Espírito Santo, não vale a pena. Nós precisamos de abrir os nossos olhos para essa realidade. Eu e você. A igreja, ela tem uma necessidade de ter um relacionamento com o Espírito Santo. Mas, Marcos, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Isso começa, gente. Isso começa com a gente assumindo a nossa posição. Falar assim, eu entendo. Eu preciso mesmo de ti. Eu não quero apenas cantar isso, mas eu quero viver isso. Eu preciso de ti. Eu preciso dessa vida com o Senhor. Eu preciso ter esse relacionamento contigo. Nós precisamos de descer do nosso pedestal, queridos. Nós precisamos descer da nossa plataforma. Nós precisamos descer, nos humilhar e falar, Senhor, tem misericórdia de nós. Eu sou crente há tanto tempo e eu acho que isso me leva para algum lugar. Irmãos, não leva. Não leva. O que Jesus leva para algum lugar, na presença de Deus, é um coração contrito, disposto a se relacionar com o Espírito Santo, que Deus não despreza. Que tal a gente começar a mudar a nossa caminhada? Que tal a gente começar a mudar a nossa forma de se relacionar com Deus, com o Espírito Santo? Com Deus e o Espírito Santo. Que tal a gente começar a levar isso mais a sério e dizer, Senhor, chega, chega. Querido, até quando nós vamos ficar nesse passo maroto de vida? Achando que a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Olha, a misericórdia existe, a graça existe. E ela é para todos. Para mim, para você, que nos dizemos cristãos, mas ela também é para aqueles que estão lá fora. Porque se a misericórdia do Senhor não se renovasse em favor deles, eles já teriam sido destruídos. A Bíblia não fala isso a respeito dos crentes, ela fala isso a respeito do homem. Ela fala isso a respeito do homem. Que é uma coisa que eu acho que parece tola, mas eu acho fantástico. Em Gênesis 1, Deus criou a água. O que é uma água? O que é a água? Qual que é a fórmula da água? H2 quer dizer 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Isso nunca mudou. Nunca que juntaram 3 átomos de oxigênio, de hidrogênio com 4 de oxigênio. Deus é tão poderoso que Ele criou e aquilo permanece até hoje, do jeito que Ele fez. Ele estabeleceu, é assim e vai ser assim. Muita coisa muda, mas está lá, a água. Eu olho, vou tomar água e falo assim, caramba, Deus, o Senhor fez isso aqui, tem desde Adão, que é a mesma coisa. É o mesmo H2O. Não é H3-O, não, é H2O, sempre foi e vai ser, e vai ser. Deus é assim, irmãos, perfeito, perfeito. Eu estou dizendo isso porque não adianta a gente tentar inventar a roda. O que Deus está dizendo para mim e para você hoje é, vem para a minha presença. Vem para diante de mim. Vem com o coração contrito. Não tem fórmula, não tem pula aqui, dá oferta, dá isso, dá disso. Não tem nada disso, irmãos. O que Deus está dizendo para mim e para você é, vem para a minha presença. Porque um coração quebrantado, um coração contrito, eu gosto. Eu quero estar com Ele. E é nesse ambiente de relacionamento que aí esse Deus, Espírito Santo, que é uma pessoa, que é uma promessa que foi cumprida e que opera hoje, ainda hoje, Ele vem e vem tabernacular comigo, com você, vem morar em nós, fazer morada em nosso coração e nos conduzir para a presença do Senhor. Amém? Eu queria orar com você, onde você está. Se você puder ficar em pé.